orgulho, seriedade e ambição. História, bairrismo e futuro. Praticamente desde o nascimento, toda a nossa família, desde há 90 anos, que está ligada ao Sporting Clube de São João de Ver, e portanto é um processo natural. Começámos a vir assistir aos jogos do Sporting Clube de São João de Ver e a sermos adeptos do Sporting Clube de São João de Ver. Desde que nascemos que somos adeptos do clube. Já tivemos familiares como presidente também do clube, portanto existe esta relação de proximidade desde muito pequenos, e ao clube da nossa terra, evidentemente não podemos deixar de apoiar. Ainda agora, os nossos filhos, todos são sócios do Sporting Clube de São João de Ver, e o filho do Nuno, que é meu afilhado, logo no primeiro mês, ficou sócio do Sporting Clube de São João de Ver. Talvez seja o mais novo, sócio mais novo. Fui jogador das camadas jovens do Sporting Clube de São João de Ver, penso que entrei com 8 anos, estive até aos 12 anos como jogador. Infelizmente, por questões de saúde, tive que deixar toda a prática desportiva, nomeadamente tive que deixar o Sporting Clube de São João de Ver de jogar. Contudo, aos 19 anos fui convidado para a direção do Sporting Clube de São João de Ver, a qual acedi prontamente a esse convite, e fui o chefe de departamento do futebol feminino sénior, que foi a primeira vez que se criou esse departamento. Foi uma experiência bastante engraçada, que teve também uma época de sucesso. Penso que ficámos a 2 ou 3 pontos de subir ao Nacional. Tínhamos a casa sempre com muita gente a assistir os jogos. Foi uma experiência excepcional. Fui diretor então durante 2 anos e não fiz mais como jogador por causa de questões de saúde. Eu gosto muito do Sporting Clube de São João de Ver e, portanto, nunca fui nem jogador do Sporting Clube de São João de Ver, nem treinador do Sporting Clube de São João de Ver, precisamente pelo amor que nutro pelo clube. Fui efetivamente dirigente do Sporting Clube de São João de Ver numa época que estávamos na 2ª Divisão B. Foi uma época de muita aprendizagem enquanto dirigente. Nunca fui jogador porque ainda no antigo estádio do Hervedal tinha-me oferecido uma bola, na altura dizíamos uma bola de capa, e o meu pai, assim, com jeito para o futebol e para a bola, levou-me a experimentar, ainda no pelado, jogar, a ver se o filho tinha jeito para jogar à bola. E ao fim de 5 minutos a dar uns toques, mandou-me seguir para a baliza, chutou contra a baliza para ver se tinha habilidade para guarda-redes, e no fim do dia acabei inscrito na ginástica. Eu tenho 2 momentos marcantes e são totalmente distintos. O primeiro é quando o meu irmão deixou de poder jogar futebol no Sporting Clube de São João de Ver. Era um grande jogador, um bom jogador, era muito jovem, era capitão de equipa e teve que deixar. E isso marcou-me muito pelas razões que foram e pelo que aconteceu. Do ponto de vista do Sporting Clube de São João de Ver, uma das primeiras subidas, não talvez a primeira subida aos campeonatos nacionais, à 3ª Divisão, era uma liguilha que existia entre os clubes do norte do Distrito de Aveiro e do sul do Distrito de Aveiro, e nessa liguilha em que o São João de Ver acabou por subir. O jogo à chuva em Fermentelos é uma memória que me ficou de sempre. Talvez não seja mais especial do que os outros jogos, mas é uma memória que me fica porque éramos todos muito jovens, adolescentes, e fomos todos à boleia e tentámos arranjar a boleia para ir ver os jogos todos do Sporting Clube de São João de Ver nessa época. No meu caso, o momento mais marcante que tenho foi quando entrei a primeira vez no Hervedal para jogar à bola. Tinha eu então 8 aninhos, nervoso, em pânico total, porque ia jogar, ia ver colegas novos, não sabia se ia ser bem aceito pelo treinador, se ia ficar, se não ia, aquela nervoso miudinho. E portanto, esse em termos pessoais foi o momento que mais me marcou, nunca mais me esqueci, até fui para o treino com
um saco de praia azul e branco, e as cores de clube era vermelha e branco. Em termos como adepto, lembro perfeitamente também numa subida do Sporting Clube São João de Ver, não me recordo qual era a equipa que estava a jogar, mas foi no estádio Herdal, era mesmo miudinho, e foi uma grande festa. Eu queria ir para a claque, meu pai não me deixava, queria ir para dentro do campo, meu pai também não me deixava. Foi uma grande festa na altura. Lembro do estádio estar completamente cheio, mas para mim foi ao mesmo tempo uma grande tristeza, porque eu queria ir para a festa e meu pai, francamente, por questões de segurança, não deixava o filho miudinho ir para o meio do campo festejar com os jogadores. Recordo perfeitamente desse dia. Quem é que viste o primeiro jogo de São João de Ver? Eu acho que foi com a mesma pessoa com quem tu viste o primeiro jogo de São João de Ver. Foi com o pai. Não tenho nenhum lugar em específico, apenas quando entro para a bancada, deixo as escadinhas, tenho uma tendência sempre em virar para o lado direito e depois sento-me em qualquer lugar, mas gosto de estar sempre no meio dos adeptos. O Sporting Clube São João de Ver é um clube com uma massa adepta muito familiar e, portanto, às vezes entramos no campo e acabamos a ver o jogo, a falar ao lado de um amigo que já não vemos há algum tempo ou de um assunto que queremos falar. Se isso não acontecer na entrada da bancada, acabo sempre também por ir para o lado direito e assistir aos jogos do lado direito da nossa bancada central. Em matéria de futebol tenho uma memória muito seletiva e, portanto, as descidas de São João de Ver não são coisas que eu guardo muito na minha memória. Eu não sei onde é que estava, não fui assistir ao jogo a Gouveia, mas de certeza absoluta que estaria a fazer aquilo que sempre faço quando não estou no estádio. Ouvir o relato. Estava a ouvir o relato. E de certeza que quando a coisa começou a correr mal, devo ter mudado de estação de rádio. De certeza absoluta que fiz isso. Eu faço minhas as tuas palavras, exatamente igual. Em relação a esta subida, andávamos todos muito ansiosos, na dúvida se iríamos subir, se não iríamos subir, porque por causa desta questão da pandemia, do Covid-19, havia uma dúvida enorme. Eu andava sempre constantemente a ligar para a Cláudia, que é da direção de Sporting do São João de Ver, a perguntar se ela já sabia, se tinha alguma novidade sobre isso. Ela também não tinha, ainda estava mais ansiosa do que eu, e pedir por favor, mal ela soubesse, que me ligasse. Estava eu a almoçar, quando recebo um telefonema da Cláudia, a dizer: não subimos. Aquilo foi a melhor sobremesa que eu podia ter, e depois foi uma alegria enorme. Liguei para 3 ou 4 pessoas automaticamente. Pronto, queríamos fazer festa, não podíamos, mas foi ao mesmo tempo muito giro, porque pela primeira vez ninguém sabia o que ia acontecer, estávamos todos na dúvida, e assim de repente recebemos a notícia que subimos, e pronto, foi uma alegria. Não foi dentro do estádio a festa, mas foi um momento muito bom, muito bonito e engraçado. Sobre esta subida do Sporting Clube de São João de Ver, eu tinha tomado uns dias antes uma posição pública crítica em relação à primeira decisão, que implicava que o Sporting Clube de São João de Ver, após uma época brilhante do ponto de vista desportivo, não ia subir de divisão, e, portanto, tomei uma posição pública crítica em relação a essa decisão que considerava errada, e, portanto, no dia em que nós subimos, eu recebi mensagens quase todas ao mesmo tempo, por WhatsApp, por SMS, por Messenger, e também o meu irmão que me telefonou, a Cláudia que me telefonou dando a novidade, e imediatamente tive a mesma reação, uma alegria imensa, alegria por subirmos, alegria por ter regressado a verdade esportiva ao futebol português. E também tive o ímpeto logo imediato de ligar a 3 ou 4 amigos anunciando que o Sporting Clube de São João de Ver tinha subido e que
a tão almejada subida de divisão tinha sido finalmente conseguida. Foi de facto uma alegria diferente por todas as condições que nós vivemos e continuamos a viver, mas é por isso que esta subida ficará se calhar gravada na memória por muitas e muitas gerações vindouras. O ser família Malapeiro é uma expressão feliz e eu acho que ela vem de encontro a uma expressão que se retomou, muito boa, porque gera sentimento de pertença, de identidade, que é o orgulho malapeiro. Durante muito tempo, alguns julgavam que ser malapeiro era depreciativo, quando é precisamente o contrário, e portanto nós termos assumido o orgulho malapeiro, a família malapeiro, é algo bastante positivo, e o ser esta família, pelo menos para nós, representa isto. O nosso avô, que infelizmente faleceu muito cedo, ajudou a fundar o clube. Os descendentes deles, uns foram presidentes, outros foram jogadores, outros foram diretores, colaboraram com o clube. Nós, de uma maneira ou de outra, continuamos a colaborar e já estamos a trabalhar para que os nossos descendentes continuem a fazer parte e a ter este gosto de serem adeptos e adeptas do Sporting Clube de São João de Ver. É isto que faz um clube com 90 anos, que é isto, que é assim que ele é feito, não só pelas vitórias, mas pelas famílias que vão fazendo com que os seus filhos sejam também grandes adeptos de um clube que é o clube da sua terra. E o ser família Malapeira, primeiro é uma paixão que nós temos pelo clube, porque faz ter com que a gente tenhamos um sentimento de pertença ao clube e também à terra, porque também nos dá muita identidade e termos orgulho de dizer que somos adeptos do Sporting Clube São João de Ver. Eu, por exemplo, tanto eu como o meu irmão estudávamos em Coimbra, mas eu quando tinha época de exames nunca vinha para São João de Ver estudar, ficava sempre em Coimbra. Mas não falhava, era religioso. Ao domingo eu ligava o rádio para ouvir o relato do Sporting, no jogo do Sporting Clube de São João de Ver, e portanto este sentimento de pertencer a esta grande família que é o Sporting Clube de São João de Ver existiu sempre na nossa família, porque tivemos fundadores, tivemos presidentes, tivemos diretores, jogadores, tudo isto é intrínseco e felizmente também na nossa família houve sempre esta vontade de passar de geração para geração este sentimento de pertença ao Sporting Clube de São João de Ver, e agora nós também estamos a tentar de alguma forma a fazer isso e portanto ser uma família malapeira é um enorme orgulho. Foi uma iniciativa até engraçada, o Sporting Clube de São João de Ver, fazer a volta para vir fazer um vídeo e explicar e até um bocadinho do que é o clube, foi engraçado estas iniciativas. Acho que sim, acho que devem ser feitos mais vídeos com mais pessoas, com mais famílias, porque cria uma identidade muito forte. Estás a falar comigo. E isto até nem correu muito mal, porque Eu falei melhor que tu. o Sr. António até ficou assustado a pensar que eu vinha para treinador de São João de Ver. E eu falei melhor que tu, não, acho que sim, estão no bom caminho a fazer este tipo de atividades e Força, para o São João de Ver. viu-se a escrever. Tá bom, cortem.